Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Seção 3ª do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, art. 52. O relatório a que se refere o terceiro do art. 165 da Constituição abrangerá todos os poderes e o Ministério Público, será publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre e composto de balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão atualizada, despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa liquidada e o saldo, segunda, demonstrativos da execução das receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar, despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação inicial, dotação para o exercício, despesas empenhada e liquidada, no bimestre e no exercício, despesas, por função e subfunção. Primeiro, os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária constarão destacadamente nas receitas de operações de crédito e nas despesas com amortização da dívida. Segundo, o descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o ente às sanções previstas no segundo do art. 51. Art. 53. Acompanharão o relatório resumido demonstrativos relativos à apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso 4º do art. 2º, sua evolução, assim como a previsão de seu desempenho até o final do exercício. Segunda, receitas e despesas previdenciárias a que se refere o inciso 4º do art. 50. Terceira, resultados nominal e primário. Quarta, despesas com juros, na forma do inciso 2º do art. 4º, restos a pagar, detalhando, por poder e órgão referido no art. 20, os valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante a pagar. Primeiro, o relatório referente ao último bimestre do exercício será acompanhado também de demonstrativos, do atendimento do disposto no inciso 3º do art. 167 da Constituição, conforme o 3º do art. 32, segunda, das projeções atuariais dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. Terceira, da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e a aplicação dos recursos dela decorrentes. Segundo, quando for o caso, serão apresentadas justificativas, da limitação de empenho, segunda, da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança. Seção 4ª do Relatório de Gestão Fiscal, art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos poderes e órgãos referidos no art. 20 relatório de gestão fiscal, assinado pelo chefe do Poder Executivo, segunda, presidente e demais membros da mesa diretora ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo. Terceira, presidente de tribunal e demais membros de conselho de administração ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário. Quarta, chefe do Ministério Público, da União e dos Estados. Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de cada poder ou órgão referido no art. 20. Art. 55. O relatório conterá comparativo com os limites de que trata esta lei complementar, dos seguintes montantes: a. Despesa total com pessoal, distinguindo-a com inativos e pensionistas; b. Dívidas consolidada imobiliária; c. Concessão de garantias; d. Operações de crédito, inclusive por antecipação de receita; e despesas de que trata o inciso 2º do art. 4º. Segunda, indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites. Terceira, demonstrativos, no último quadrimestre, do
Montante das disponibilidades de caixa em 31 de dezembro, b. Da inscrição em restos a pagar, das despesas, 1. Liquidadas, 2. Empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso 2º do art. 41, 3. Empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa, 4. Não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados, c. Do cumprimento do disposto no inciso 2º e na alínea B do inciso 4º do art. 38. Primeiro, o relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos 2ª, 3ª e 4ª do art. 54 conterá apenas as informações relativas à alínea A do inciso I, e os documentos referidos nos incisos 2ª e 3ª. Segundo, o relatório será publicado até 30 dias após o encerramento do período a que corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. Terceiro, o descumprimento do prazo a que se refere o segundo sujeita ao ente à sanção prevista no 2º do art. 51. Quarto, os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada, segundo modelos que poderão ser atualizados pelo Conselho de que trata o art. 67. Seção V das prestações de contas art. 56. As contas prestadas pelos chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos presidentes dos órgãos dos poderes Legislativo e Judiciário e do chefe do Ministério Público, referidos no art. 20, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de Contas. Primeiro, as contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito, da União, pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, consolidando as dos respectivos tribunais, segunda, dos estados, pelos presidentes dos tribunais de justiça, consolidando as dos demais tribunais. Segundo, o parecer sobre as contas dos tribunais de contas será proferido no prazo previsto no art. 57 pela Comissão Mista Permanente referida no 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente das casas legislativas estaduais e municipais. Terceiro, será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas, julgadas ou tomadas. Art. 57. Os tribunais de contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de 60 dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais. Primeiro, no caso de municípios que não sejam capitais e que tenham menos de 200 mil habitantes, o prazo será de 180 dias. Segundo, os tribunais de contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de poder, ou órgão referido no art. 20, pendentes de parecer prévio. Art. 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições. Seção 6ª da Fiscalização da Gestão Fiscal art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos tribunais de contas, e o sistema de controle interno de cada poder e do Ministério Público fiscalizarão o cumprimento desta lei complementar, consideradas as normas de padronização metodológica editadas pelo Conselho de que trata o art. 67, com ênfase no que se refere a atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, segunda, limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar, terceira, medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23, quarta, providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para a recondução dos montantes das dívidas consolidada imobiliária aos respectivos limites, v. Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as desta lei complementar, sexta, cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver. Primeiro, os tribunais de contas alertarão os poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem, a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso 2º do art. 4º e no art. 9º, segunda, que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% do limite.
Terceira, que os montantes das dívidas consolidada imobiliária, das operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% dos respectivos limites. Quarta, que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei. V. Fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária. Segundo, compete ainda aos tribunais de contas verificar os cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada poder e órgão referido no art. 20. Terceiro, o Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do disposto no segundo, terceiro e quarto do art. 39.